A pergunta que chega para a gente agora é sobre aquele caso que aconteceu na cidade de Saudades, em Santa Catarina, onde são duas perguntas que vieram nesse sentido. Onde o moço invadiu uma escola de crianças, né, e tirou a vida de 3 crianças e 2 professores desencarnaram através de golpes de objeto cortante. A pessoa queria que você comentasse a visão espírita disso. E a outra pergunta que vai nesse sentido também é com relação a jovens invadindo escolas e matando professores, alunos, se podem ser os chefes dos trevosos que usaram esses jovens para atacar suas vítimas, ou poderia ser expiação, uma dívida dessas pessoas. Se você puder ajudar a esclarecer aí a visão espírita de tudo isso. Ok. Bom, a primeira coisa que a gente precisa considerar é que o conhecimento espírita jamais pode servir para que nós nos tornemos frios, para que nós nos tornemos calculistas e que não percebamos a dor que as pessoas passam. Então, todas as explicações que a doutrina espírita pode dar, elas nunca podem trair o nosso sentimento, de modo a nos fazer esquecer que por trás de cada uma dessas pessoas, dessas 6 pessoas envolvidas nesse processo, existe uma família por trás de cada um deles. Tanto daqueles que foram agredidos, como do agressor. Existe uma mãe, existe um pai, que muitas vezes está questionando o que foi que aconteceu, o que houve. Então, as nossas palavras, elas nunca podem ser, na análise de um conceito espírita, de tal forma que elas se tornem um instrumento frio, como se fosse uma navalha, querendo cortar a carne para encontrar um abscesso, sem que nós respeitássemos a dor das pessoas que estão por trás desse fenômeno. Então, a primeira coisa que a gente precisa considerar é a dor dos envolvidos, que precisa ser respeitada, e que a gente, de forma alguma, pode fazer algum comentário no sentido de minimizar o sofrimento, de trazer palavras que, de certa maneira, anulem a dor que é verdadeira da perda dos nossos entes queridos. Nesse momento, existem mães que soluçam seus filhos, adultos ou crianças, envolvidos nessa tragédia. Então, antes de qualquer coisa, eu quero deixar os meus verdadeiros sentimentos com todos os que estão envolvidos nesse drama tão relevante na nossa sociedade de hoje. Dito isso, e sem esquecer a necessidade desse respeito, a doutrina espírita nos assinala algumas coisas muito importantes sobre essas questões. É que dentro da lei de causa e efeito, nós, quando renascemos, nós renascemos para fazer o bem. Nenhum de nós veio para fazer o mal. Ninguém nasceu para ser assassinado, porque ninguém nasceu para assassinar. Se tivesse alguém nascido para ser um assassino, então automaticamente esse que estava sendo assassino, ele está chancelado por Deus para fazer o que ele quer, então ele não tem culpa, de jeito nenhum. Ah, mas se fulano assassinou, vai ser assassinado. Não é verdade, não é assim que funciona a lei. Então, o objetivo de Deus é a educação nossa. Nenhum de nós renasce para fazer efetivamente pelas suas mãos o cumprimento da lei de Deus. Não existe isso. Nós temos, na verdade, pela leitura que o Espiritismo nos oferece, a percepção de que há uma lei de causa e efeito, nós não renascemos para fazer o mal, só que a lei de causa e efeito, ela não é uma coisa rígida. A lei de causa e efeito, ela não é um destino, assim, ó, vai acontecer isso. Quando nós renascemos, a lei de causa e efeito nos leva a um intervalo de experiências. A gente vai renascer e diz, olha, você pode vir desde essa condição mais dura da lei até a condição mais suave da lei. Então, nós temos um intervalo para acontecer. Nossas vidas podem variar dentro dessa condição. Eu tenho uma perspectiva de renascimento. Nessa perspectiva de renascimento, alguém diz para mim, você pode renascer e você traz muitos conflitos, você traz muitas dores, traz muitas histórias mal resolvidas. E você pode perder o pai, você pode ser
um filho órfão em função de uma história que você tem. Mas você pode não ser órfão. A sua programação está para não ser, mas se for, nem por isso deixa de ser correto, no sentido de que existe uma história atrás de você que justifica, caso isso venha a acontecer. Como também você pode ser alguém que pode vir para uma vida saudável, mas é possível que uma doença lhe acometa no meio da estrada. Se isso acontecer, não está fora da justiça, porque você tem uma história. Então, há uma rota para a gente seguir, mas essa rota ela tem certas oscilações, ela tem certas possibilidades que não são o traçado principal. Então, trazendo isso para a questão do campo que nós estamos falando, as professoras não estavam programadas para morrerem assassinadas, isso não é, nem as crianças. Mas poderia existir uma possibilidade do seguinte tipo: esses indivíduos podem precisar de desencarnar numa idade jovem, tanto as professoras como as crianças. Não que isso fosse o determinismo da lei, mas era uma possibilidade, isso poderia acontecer. Então, quando acontece, está no intervalo do possível, daquilo que os espíritos desenharam como sendo uma possibilidade. E aí, as professoras poderiam desencarnar, não naquele dia, mas naquele período de acidente de trânsito, de Covid, de qualquer outra coisa, mas teriam um término das suas existências nessa época, em função de alguma história que elas possam ter do passado. A mesma coisa as crianças, que embora sejam crianças no corpo, não podemos esquecer que são espíritos muito antigos e possuem também os seus conflitos, as suas dores, embora a gente tenha muita dificuldade de enxergar isso numa criança muito jovem, mas muitas delas podem ser espíritos com bastante dificuldades. Ao mesmo tempo que essas experiências machucam muitos pais. Então, é prova para o espírito que desencarna, mas é prova para os pais, que têm que conviver com a sensação de ter perdido o grande anjo de suas vidas num momento assim tão trágico, de uma forma tão brutal. Então, todas essas sinalizações nos mostram que aquilo não precisava ter acontecido. E aí perguntamos, e por que aconteceu? Por que aquilo se dá? Dentro da faixa de possibilidades do espírito, existem as perturbações espirituais. Uma sociedade materialista que odeia, que planeja o mal, que é indiferente à dor do semelhante e que a cada dia dá novas demonstrações da sua insensibilidade, cria uma espécie de um cinturão de energias muito negativas. Quando a gente diz assim, olha, a gente tem que orar para que a energia da Terra melhore, não é por nada, é para que as experiências mais saudáveis da lei se manifestem. Uma sociedade mais harmônica, uma sociedade que seja mais voltada para o espiritual, ainda que ela encontre as consequências da lei de causa e efeito, os obsessores têm menos chance de atuar e a gente acaba experimentando o lado mais doce da lei de causa e efeito, as expressões mais misericordiosas da lei. Mas se nós, ao contrário, vivemos numa sociedade difícil, cheia de amargor, com tudo isso que a gente vê a nossa sociedade ter, não é difícil imaginar que nós ainda reforçamos esses cinturões de ódio, publicando coisas, falando do mal, criticando, aumentando ainda mais as energias negativas que dão mais acesso para as entidades perturbadoras que acessam as mentes mais desequilibradas. Uma vez acessando uma mente dessa, ela escorre na direção daquilo que efetivamente seria o lado mais sombrio da execução da lei de causa e efeito. E entre os vários portões que ele poderia entrar, existem alguns ímãs na lei que a gente não entende, mas que são verdadeiros, que atraem os agressores para as suas vítimas. E quando eles se defrontam com determinadas situações, eles exercem, através do seu livre-arbítrio, ações profundamente violentas e desnecessárias, que, quando ocorrem, desdobram os lados mais obscuros da lei de causa e efeito. Só para deixar claro o que eu estou dizendo, eu vou trazer um exemplo
de uma obra espírita para nós. Nós temos uma obra chamada 2000 Anos, que conta a história do senador Públio Lentulus, que numa encarnação anterior vazava os olhos das pessoas. Ele vazava os olhos das pessoas. Ele reencarna saudável do olho, não tem problema nenhum nos olhos, tranquilo, vive bem. Mas aí tem um grande inimigo. Quando está velho, ele cai nas mãos desse inimigo, que nem sabia que ele estava sendo preso. É uma surpresa para o inimigo dele descobrir que entre os prisioneiros está o seu grande desafeto. Ele amarra o senador Públio Lentulus e, segundo Emmanuel, o agressor fica andando na sala para lá e para cá, falando alto, pensando como que ele vai se vingar do senador. Ele fica pensando se ele vai matar, se não vai matar, se vai torturar, se não vai torturar. Ele fica pensando, passa horas andando, falando sozinho, pensando, até que ele diz, já sei o que vou fazer com ele. E no dia seguinte, ele cega o senador. Aí eu pergunto, por que ele cegou? Por que que ele não fez outra coisa com ele? São os ímãs da lei. Entre as inúmeras possibilidades, ele achou que seria interessante cegar o senador. De onde vem isso? Da lei que grita dentro de nós. O senador não precisava passar pela cegueira, porque o outro não precisava ser cruel. Não havia necessidade que isso acontecesse. Não havia necessidade nenhuma. Ele toma essa atitude por vingança, mas ao atingir o senador de maneira cruel, na verdade, ele acessa o eu profundo do senador, que teria no passado cegado as pessoas. Então veja como a lei vai se encarregando de fazer os seus encaixes, e sem que a gente precise se comprometer com isso, nós acabamos exercendo um lado muito negativo desse processo, porque as pessoas não precisariam passar por isso. Os pais não precisariam passar por isso. Os pais das professoras também não, nem os pais do rapaz. Mas o desequilíbrio dele, estimulado pelo nosso desequilíbrio coletivo que cria essas energias pesadas no planeta, acaba facilitando com que essas determinadas coisas aconteçam. Então, nesses momentos, a gente precisa pensar não só no aspecto negativo, mas no aspecto positivo da professora que correu trancando as portas para que as outras crianças fossem salvas. Nem todas as pessoas que estão nesse cenário estão por um processo de expiação. Muitas entregam suas vidas por amor, fazem um sacrifício por amor, trancando as portas para que muitas crianças tivessem sido poupadas. Ela entregou sua própria vida, porque ela poderia ter corrido no sentido contrário da rua e ter deixado dezenas de crianças nas mãos do agressor. Então Deus possui mecanismos indescritíveis para que a sua lei se manifeste, mas ai daquele que se coloque na condição de ser o executor dessa lei. A lei não precisa que ninguém agrida ninguém, a lei não precisa de assassinos, porque ela tem os seus próprios mecanismos. E nesse sentido, o que nos compete fazer? Desmontar o cinturão de ódio, orar por todos os envolvidos, inclusive pelo rapaz, para que a gente não fortaleça ainda mais essas energias negativas que possam favorecer outros desequilíbrios semelhantes e que amanhã não tenhamos que estar aqui, lamentavelmente, comentando fatos parecidos. Ô Jorge, eu queria aproveitar um gancho, porque chegaram algumas perguntas aqui, quando você falava desse caso, com relação à questão do bullying, porque uma das informações que chegaram é que o rapaz ele sofria bullying. E as colocações que chegaram aqui para a gente vão no sentido de que é um tema que precisa ser olhado de uma forma por aquele que sofre, por aquele que pratica, enfim, pela escola, porque isso normalmente acontece dentro da escola. E aí o pessoal pedindo para que você pudesse falar um pouquinho sobre essa questão também do bullying, porque passa também por uma necessidade de transformação do espírito, né? Muito boa, viu? Sim, Essas questões, porque a gente trabalha na escola como né? Professora e a gente sente na pele isso tudo desde a infância, desde os pequenininhos. E a Divina trabalha com crianças, então ela vai pegar os menininhos assim bem pequenos ou até o quinto ano. Até o quinto ano, assim, a gente vê as situações começarem desde esse período.
Então, o pessoal está querendo que você, se você puder contribuir também falando um pouquinho nesse sentido. Nós temos aí 2 aspectos que precisam ser considerados. Necessidade do respeito, que precisa ser trabalhado em nós, isso é um fator importantíssimo, questão do preconceito, das formas de exclusão que não são mais aceitáveis numa sociedade como a nossa, né, e que a gente precisa, evidentemente, encontrar soluções para isso. E aí, Divina, a cultura de paz na escola, eu não estou falando de religião, estou falando de cultura de paz. Cultura de paz, para quem não tem intimidade com o termo, é o estudo da moral cristã dentro das escolas, mas sem falar de religião. Então, é falar do amor, do perdão, da paciência, da renúncia. É uma parte do conteúdo da escola oferecendo moral, reflexão de conduta moral para as crianças, sem precisar puxar texto religioso, sem precisar de Jesus, não precisa nem falar de nada, nem de Deus. Trabalha-se especificamente os aspectos da chamada cultura de paz, que é desarmar das pessoas em termos de seu semelhante. O amor ao próximo, tudo isso é discutido numa cultura de paz. Então, a cultura de paz, ela precisa ser mais trabalhada no ambiente escolar com pessoas que sintam isso. Não é só levar uma matéria como se leva a matemática, a geografia, que joga no quadro. Para você levar cultura de paz, você tem que estar desarmado por dentro. Mas se eu vou levar cultura de paz com o meu coração armado, aí fica difícil. Então, a gente precisa ter pessoas, os professores que conduzem essas disciplinas, eles precisam estar imbuídos de um verdadeiro sentimento de amor ao próximo, para que eles consigam contaminar positivamente os alunos. Então, isso é um lado da questão. A gente precisa trabalhar isso. Os lares precisam ser trabalhados, sem dúvida nenhuma. Isso a gente precisa fazer. Mas existe um segundo ponto também. Nós somos uma geração muito frágil, a geração atual. Muito frágil. É uma geração muito sensível, porque, de certa maneira, no curso dessas últimas décadas, nós tiramos de muitos de nós a capacidade de resistirmos aos embates da vida. Então, os pais, de certa maneira, se colocaram como uma espécie de anteparo para os filhos e, em consequência disso, eles acabaram se forjando dentro de uma estrutura muito mais frágil psicologicamente. E um dos fatores que promove esse processo de fragilidade é a nossa pouca relação com a fé na geração presente. Gerações anteriores foram afastando a criatura de Deus. Deus era um personagem muito mais forte na nossa sociedade no século XIX, no século XX, no começo dele, com todos os defeitos que a religião tinha. Mas na medida que o homem foi se afastando da religião e Deus foi perdendo importância para nós, a consequência disso foi que nós fomos ficando mais frágeis, porque nós não temos a sensação de proteção. Quando tirou Deus, tirou 2 coisas, a proteção e a preocupação com o julgamento. Então agora não tem mais julgamento, tem Deus, não tem julgamento, posso fazer o que eu quiser. Não há mais nenhum receio de fazer o mal. E, ao mesmo tempo, eu não sei se Deus me protege. Então, a fragilidade da fé e o enfraquecimento da moral é que promoveram um pouco desse quadro que nós temos hoje, de tantos desequilíbrios, de tantas condutas estranhas que têm acontecido no seio das famílias, de violência, de agressão. São decorrências desse processo de desconstrução do valor da fé de Deus dentro do coração das pessoas. Não estou falando assim, isso é falta de Deus. Não é nesse sentido raso. É no sentido de você sentir que você tem alguém que lhe protege, e alguém que lhe cuida, e alguém a quem você precisa obedecer. Então, essa leitura, ela é importante para que as pessoas não se equivoquem. Então, hoje, no cenário do bullying, que a gente tem muito nas escolas, tem que trabalhar muito cultura de paz. E as famílias precisam fazer uma revisão, a sociedade como um todo, da necessidade das condutas da nossa juventude estar mais aliançada na questão da espiritualidade. Nossa juventude está muito distante disso. Deus não tem mais o poder que tinha antes de influenciar as vidas das criaturas. Poucos são aqueles hoje que são inflamados positivamente por um propósito superior, que obedecem a uma lei divina. Então, isso é um indicativo de como nós estamos. E as consequências desse processo é o que a gente consegue enxergar na nossa sociedade,
com um conjunto de dores que ocorrem a cada dia e que vão demonstrando para nós o quão distantes do bem nós conseguimos estar. E isso passa pela violência da escola, por casos como esse e por aquele outro que a gente estava falando ainda há pouco, da questão da fome e das pessoas que morrem de fome em um planeta tão farto como o nosso.